Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Muito bem, a gente começa agora a trabalhar os incisos do artigo 5º. Para você que está abrindo o vídeo agora, não deixe de ver o anterior, porque é a deixa para a gente começar os incisos. Já foi perguntado em sala se esses slides estarão disponíveis no site. Acredito que até ao período da tarde já estejam lá, né? Os slides estarão lá, você pode ver o que vai ser visto na aula de hoje, né? Enfim, é uma boa forma de você dar aquela revisada na aula. Os slides estão lá. Nós temos 78 incisos no artigo 5º. Veremos a maior parte deles, a grande maioria deles. Não todos, porque primeiro tempo não existe tempo. Se você se dedicar a cada inciso, você não vai conseguir ver o resto e a tua prova está aí para chegar, né? E também porque muitos deles não possuem repercussão alguma em concurso público. Nenhuma. Exemplo, os incisos 27 até o 30 tratam de direito autoral. Meu Deus, acho que eu vi 2 vezes na vida. E olha que eu vi questão nessa vida, hein? Então é muito raro e basta uma mera leitura. Você não pode estudar apenas em sala de aula, mas também fora dela, e senão é difícil, vai ficar complicada a sua aprovação. O inciso 1 vem e diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Essa igualdade é material ou formal? Material, porque na verdade elas são iguais, porque os dois são iguais, porque os dois possuem os mesmos direitos de oportunidade, as mesmas oportunidades no mercado de trabalho, as mesmas oportunidades dentro do lar. Se for necessário criar mecanismos de diferenciação de direitos para igualizar as oportunidades, como é o caso da Lei Maria da Penha, como é o caso do TAF, né, teste de aptidão física, e outras tantas hipóteses, assim será, certo? Porque o importante é que todos sejam iguais na linha de chegada, não na linha de partida. Todos são iguais nas oportunidades, não no número de direitos conquistados. Quanto a isso, moleza, já falamos bastante no caput do artigo 5º aqui, é apenas uma decorrência do caput, né? Se todos são iguais, inclusive homens e mulheres são iguais. O inciso 2 vem e diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Me lembro que esses dias liga para mim uma amiga que é proprietária de uma academia de ginástica, que por óbvio eu não frequento, né? E aí ela vem e diz que acabou de ser multada porque não possui em seus quadros um médico que realize as avaliações físicas. Momento que eu pergunto para ela, ué, precisa de médico? Ela disse, não sei, estou ligando para um advogado para saber. Grossa, né? Grosserias à parte, ela tem toda a razão. Vou ligar para alguém que entende de lei. Se a lei exigindo das academias a contratação de médicos, porque se não tiver, eu não reconhecerei a existência dessa multa e nem a obrigação de contratar um médico. E eu fui fazer a pesquisa, descobri que 6 estados da federação, 6 estados membros, possuem leis estaduais com esse tipo de obrigação. Não é o caso do Paraná, a multa era ilegítima, né? Sem fundamento legal. Ok? Bom, portanto, você pode fazer o que você quiser, a não ser que a lei te obrigue a não fazer ou a fazer. Você quer sair de sunguinha, óleo no corpo, não lavar o cabelo o resto da vida, botar um tênis e sair de bicicleta por aí? Pode. Não tem problema, né? Desde que você não entre num estabelecimento fechado, num restaurante, porque daí no restaurante tem lei dizendo que o restaurante será inclusive multado se tiver pessoas sem camisa dentro do estabelecimento. Só os do litoral? Não, todos. É porque não é comum que as pessoas andem assim em meio urbano não litoral, né? Portanto, é no litoral que a gente vê as plaquinhas, é proibido entrar em trajes de banho, né, etc e tal. Mas é porque a gente não anda assim na rua, só ele. Certo? Ele e os seus... Eles têm os colegas. Sim, se a turma, né?
Tem a turma. Ele, inclusive, é meu amigo de Facebook. Tá? De vez em quando tem as convocações do conselho, né? Sigilosas, inclusive. Portanto, a lei é o princípio da legalidade. O particular só precisa fazer aquilo que a lei obriga ou determina. O resto ele é livre para viver como ele achar melhor, né? Ter uma casa como ele achar melhor, andar vestido como ele achar melhor. Não pode obrigar você ao tal do esporte fino. Ninguém pode obrigar você a vestir a roupa que é adequada para uma determinada festa, para uma determinada casa noturna. Você vai do jeito que você quiser. Chamar a polícia, se for o caso. Ou não, né? Ou vai do jeito que eles querem, que é mais fácil. É muito importante que os guardas municipais conheçam o inciso 3. Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante, a tortura. Portanto, nada de torturar a rapaziadinha da pichação. Não pode pichar a cara deles. Tá? Que fique claro isso, certo? Também não pode colocar na viatura músicas de baixo nível intelectual. O inciso 3 não há muito o que dizer, tá? Apenas está destacado que é proibida a tortura, tratamento desumano ou degradante. O inciso 4, muito importante, com uma incidência interessante em concurso, traz a liberdade de expressão em sua primeira faceta, em sua primeira versão. Depois o inciso 9 vai trazer uma complementação. O inciso 4 diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você é livre para falar, desenhar, gesticular, cantar o que você quiser. Expressar o seu pensamento. Pensar você é livre até no Irã, né? Até no Irã você pode pensar o que você quiser. Mas expressar o seu pensamento você pode aqui no Brasil. No Irã, não. Mas não poderá se esconder através do anonimato. O fake. No Facebook, você pega um apelido qualquer, um nome qualquer que não se refira a você e saia destruindo biografias, destruindo imagens por aí. Isso você não pode fazer. Mas você pode destruir imagens, falar o que você quiser, se você estiver assinando com o seu próprio nome. Aí, você terá a resposta no inciso 5. O direito de resposta proporcional ao agravo, bem como dano material, moral ou à imagem. Você pode ofender alguém. É sua livre manifestação do pensamento. Mas você tem o direito de resposta. Esse alguém tem o direito de resposta proporcional à ofensa e ainda danos morais, materiais ou à imagem. Recentemente, uma aluna minha foi fotografada dentro de um ônibus enquanto estava sentada e uma mulher com uma criança no colo de pé. Naquela clássica hipótese em que ela deveria ceder o local, o assento, não importa se ele é ou não exclusivo, né? Não era no caso, mas ela deveria ceder o assento. Portanto, ela foi fotografada e essa terceira pessoa, que nem era a mãe e obviamente não era ela, compartilhou no Facebook de forma extremamente difamatória essa cena. E isso rendeu a essa moça uma ação de danos morais, porque afinal de contas, ela deveria ter apagado o rosto das pessoas, não poderia ter permitido que a imagem das pessoas fosse violada, certo? E se essa minha aluna fosse grávida, só que uma gestação no início, que não dá para ver assim tão fácil, sentada principalmente? Não estava. Mas e se fosse? Portanto, não é possível, não se pode denegrir a imagem das pessoas. Mas você é livre para falar o que você quiser e pagar as consequências disso. Antes da gente passar para o inciso próximo, que eu já antecipei qual é importante destacar essa janelinha aqui. Nada impede que uma pessoa que uma denúncia anônima seja realizada. Veja, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou de forma pacífica a esse respeito. Denúncias anônimas não são proibidas, apesar da vedação do anonimato prevista no inciso 4. Vem o STF, diz que a denúncia anônima é o principal mecanismo de investigação e processamento dos
crimes, isso é de interesse público, da segurança pública, portanto, não, apesar do inciso 4 dar essa impressão, não é vedado o anonimato. Os órgãos de segurança pública, o conselho tutelar, os órgãos que recebem a denúncia deverão apurar de forma preliminar, antes mesmo de instaurar inquérito, antes mesmo de eventuais prisões, deverão apurar de forma preliminar para ver se a denúncia anônima tem fundamento, certo? Pode falar. Não, na verdade, se eu for fazer uma denúncia de alguém grande, importante, e seja anônimo, assim. Não, na verdade eu digo que eu sou, mas eu peço para não... Você se identifica, mas não... Tá. Não... Mas pede para que sua identidade permaneça em sigilo. Isso. Só que eu acabo descobrindo que a pessoa que eu denunciei está sabendo que fui eu. Eu tenho como denunciar essa pessoa para quem eu disse? Sim. Você denunciar a pessoa que revelou a sua identidade? Pois é. É muito comum isso, né? Que as pessoas se identifiquem, mas mas peçam para manter o seu dado em sigilo e esse sigilo não é respeitado. Aí você deverá, cada caso é um caso, né? Mas é o caso de você abrir um procedimento, uma sindicância, eventualmente para se for um servidor público que não respeitou o seu direito ao sigilo, né? O sigilo da sua informação. É importante que você tenha mecanismos. Quais? Vai depender do caso. Cada caso é um caso, cada órgão tem uma forma de responsabilizar os seus servidores. Mas você pode, sim, não precisa ficar quieto por causa disso. O inciso 5 é o direito de resposta, que eu acabei de falar. Se o 4 te dá o direito de falar o que quiser, o 5 dá o direito do que foi ofendido se defender. Os incisos 6, 7 e 8 trazem a liberdade religiosa. O Estado brasileiro é laico. E como laico, não possui religião oficial. Não tem nada a ver com ateu. Estado laico não é o Estado ateu. É o Estado que não possui religião e respeita a profetização, a manifestação de todas as religiões. Sem qualquer prejuízo. E ainda, não admite que as religiões sejam, por outras pessoas, sejam proibidas. Então admite qualquer tipo as religiões menos clássicas, né? Magia negra, etc. No meio da rua, não tem nada a ver. Voodoo, bonequinho, diabo, tal. Tudo pode no Brasil, porque o Estado é laico. Nós não nos debruçamos e não aplicamos aqui textos religiosos. Nós temos como nossa Bíblia a Constituição. Então, se a Bíblia mesmo diz que o aborto é proibido em todas as hipóteses, para a gente pouco importa, porque no Brasil nós não aplicamos a Bíblia. Mas aí dizer que o Brasil é ateu é errado, porque a gente não nega a existência de Deus, a gente simplesmente não fala sobre o assunto. A gente, Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro não nega a existência de Deus. Ele simplesmente não toca no assunto. Pouco importa. Certo? O inciso 6 vai dizer exatamente isso, né? Que é inviolável a liberdade de crença religiosa. O inciso 7 vai falar que as pessoas que estão submetidas à internação coletiva, como os adolescentes infratores, como os presos, como os aquartelados, ou seja, não é só a situação de crime, né? Os aquartelados, os militares que estão aquartelados e outras hipóteses de internação coletiva, todas as pessoas têm direito a profetizar a sua fé. Eventualmente há uma liderança religiosa que está disponível a ir lá e fazer uma oração com esse pessoal, o Estado não poderá proibir esse acesso. Exemplo, vai preso um cara que possui rigorosamente o hábito de comungar aos domingos. Então, a hóstia, né? Aquele momento de comunhão da Igreja Católica. O Estado brasileiro, a autoridade pública, a autoridade responsável por aquele presídio, por aquela delegacia onde ele está preso, não poderá impedir que alguém leve lá a hóstia, toda a indumentária necessária para que se profetize esse momento de fé. Certo? O Estado deverá, inclusive, permitir que isso aconteça, porque é assegurada a prestação de assistência religiosa nas internações civis e militares de internação coletiva. Agora, ninguém vai poder se esquivar de obrigações
a todos imposta ou prestação alternativa em razão da religião. Eventualmente criam uma religião em que é proibido, de acordo com a religião, votar. Se alistar ao exército. Essa direção religiosa não poderá ser atendida, porque votar é uma obrigação a todos imposta. Aos homens, alistar-se como militares, como reservistas, melhor dizendo, né? Alistar-se como reservistas é uma obrigação a todos imposta. Ou prestação alternativa não poderá se esquivar dessas obrigações com cunho religioso. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou filosófico-política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Então, veja, não é apenas religiosa, mas também filosófica ou política. Não, eu tenho uma condição filosófica, eu tenho uma ideologia filosófica que diz que não posso votar. Então, você vai ter que, pelo menos, justificar o seu voto. Justificar o voto, que é muito comum quando a gente está viajando longe da base eleitoral, do foro eleitoral, do domicílio eleitoral, é uma obrigação alternativa. Você não pode votar, mas você vai justificar, certo? Para não ficar também sem qualquer contrapartida pelo não voto. Em questão de direitos iguais, né? Eu tinha uma dúvida aqui em questão do título de eleitor, né? Eu posso prestar concurso em qualquer cidade, mesmo para uma prefeitura de outro estado? Sim. Não tem problema. O teu título de eleitor está aqui, você não tem como ter títulos de eleitores registrados ao mesmo tempo em vários lugares. Você pode. O importante é que você esteja em dia com suas obrigações eleitorais aqui, né? E que seja possível imprimir uma certidão negativa de débitos eleitorais no site do TRE, aqui, onde você tem domicílio eleitoral. Pode no Brasil inteiro. Para concurso não tem problema. Mas como é que você vai fazer o concurso e daí você quer transferir o teu título para São José? Não tem. É o tipo de pergunta que faz você ficar pensando, né? Aqui para o pessoal que está gravando. Não tinha pra perguntar, né? Então a pergunta é se o título de eleitor fixado em uma base proíbe de que participe do concurso em outros lugares. Não existe qualquer problema. Brasil é Brasil. Em qualquer lugar do Brasil você pode participar de qualquer concurso público que você atenda aos requisitos, certo? Dos outros. Bom, o inciso 9 traz a outra faceta da liberdade de expressão, ou seja, do jeito que o inciso 4 já dizia, que é livre a manifestação do pensamento, vedado ao anonimato. O inciso 9 vem e diz que é livre a expressão da atividade intelectual, científica, comunicação e artística, ou seja, o Estado brasileiro não vai censurar, não vai proibir que circule material relacionado à comunicação, arte, ciência, intelectuais em geral. Eles são livres para atuar como acharem que devem, mas tem que ter cuidado para não ofender os outros, porque além de além de existir o direito de resposta proporcional ao agravo e bem como danos materiais, morais ou à imagem, nós temos ainda no inciso seguinte que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem. De novo, lembrando dos danos materiais ou morais decorrentes da violação. Ou seja, o comunicador, o artista, o cientista, o intelectual, essas pessoas são livres para atuarem as suas atividades como melhor entenderem, independentemente de censura ou licença. Mas, quando houver uma violação à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, caberá danos morais e materiais. Aqui uma brincadeirinha com a gatinha, né? Senhora Dilma, visão do inferno nela, de toalha. Imagine que o presidente dos Estados Unidos quebrou a senha do e-mail dela, né? Aqui está escrito inclusive isso. Porra, Obama, para de mexer na minha vida íntima. Ele descobriu que ela tinha relações afetivas com Lula. Não, mentira não. A pessoa, visão do inferno, os dois. Bom, a biografia do Roberto Carlos, ela foi proibida de circulação por hora, em liminar. Ué, mas isso não é uma censura?
Eu abri a aula falando, nada é absoluto na Constituição. Roberto Carlos não quer, e se manifestou de forma incisiva nesse sentido, não quer que a sua imagem seja devastada por um livro. Não quer que saibam com quem que ele dormiu, com quem que ele deixou de dormir, como é que ele perdeu a perna, se ele já usou drogas ou não. Não quer que saibam da sua vida pessoal. E é um direito dele não ter a sua intimidade devastada, sua vida privada devastada. E aí, então, os princípios se colidem. Eu achei que biografia só podia ser feita com autorização da pessoa. Não é que ele ficou sabendo, você fica sabendo depois que foi feita uma biografia. Não, na verdade, o que mais acontece são as biografias não autorizadas, né? Nós temos as biografias não autorizadas, o Código Civil, de alguma forma, proíbe isso, mas nós não temos uma legislação bastante clara sobre o tema, e aí o que não é proibido é permitido, como a gente viu no princípio da legalidade, né? Não há proibição expressa das biografias não autorizadas. Logo, pode. Eu achei que isso era feito junto com a pessoa. Não. Mas não, nem sempre as pessoas autorizam. É possível acontecer de biografias não autorizadas. Tem um monte, né? São dezenas no Brasil de biografias não autorizadas. Em alguns casos não seria nem possível, né? Por exemplo, semana passada foi lançada a obra que eu li, inclusive, fantástica, biografia da Princesa Isabel. A Princesa Isabel não vai poder autorizar, né? A família, quem sabe, né? Mas a família, gerações pós gerações, porque ela morreu faz tempo, certo? Então, nada impede que biografias não autorizadas circulem. A do Roberto Carlos está suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, porque ele conseguiu, com fundamento na intimidade, na sua vida privada, proibir a circulação. O que, de certa forma, é uma censura. O que o inciso 9 proíbe, mas o que o Supremo disse é que, enquanto a gente não termina de julgar a questão, vamos deixar a circulação suspensa da obra, porque, afinal de contas, depois que já circulou, os prejuízos já estarão, né, sendo submetidos. Mas não é sempre que o Supremo entende que o direito à intimidade e à vida privada se sobressará sobre os demais. Exemplo, Portal da Transparência. O Portal da Transparência é uma lei, a lei do Portal da Transparência exige que os órgãos públicos, inclusive a Guarda Municipal, publique em seu site, em seu portal, o salário dos servidores vinculados àquele órgão. E muitos servidores entraram na justiça dizendo que isso violava a intimidade deles, a vida privada, porque não queriam que soubessem do seu salário. O Supremo diz, é verdade, direito todos à informação, está no inciso 33, que a gente vai ver daqui a pouco, mas a intimidade e a vida privada está protegido no 10. Mas nesse caso, eu vou dar a eficácia, dar aplicabilidade ao inciso 33. Todos têm direito à informação, receber informações de órgãos públicos de interesse particular ou de interesse coletivo em geral. Ressalvada, em caso de sigilo necessário, a preservação da sociedade ou do Estado. Certo? Portanto, se o direito à informação é um direito de todos e o direito à intimidade é um direito de todos, é claro que num caso como o Portal da Transparência haverá colisão. E no caso concreto, porque todos os direitos fundamentais são iguais, tá? Nenhum deles é melhor do que o outro. Mas, isso do ponto de vista formal, né, tecnicamente falando. Mas o Supremo, no caso concreto, deixa de aplicar um, dá menos importância a um, em detrimento de outro. Joia? Portanto, o direito à intimidade nem sempre é o primeiro, mas é um direito muito importante, como todos os outros. Perceba que você vai perceber ao longo da aula que a Constituição estabelece de várias formas o direito à sua intimidade, o seu sigilo, o sigilo da sua comunicação, o sigilo da sua correspondência, dos seus dados. Isso é porque a Constituição traz esse direito, né, de cada pessoa ter a sua intimidade preservada, não é da conta do Estado e nem da conta de ninguém o que faz ou deixa de fazer, a não ser que seja contra a lei. Você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, ter relação com quem você quiser, etc, etc. Tá? Bom, aqui eu coloco o Google
para lembrar você que já deve ter em algum momento da vida visto aquele Google Maps, né? Aquela situação que as ruas, né, aparecem, perceba que os particulares que são fotografados têm a sua imagem protegida, o rosto não aparece, nem da placa do carro, né? Vocês percebem também o CQC, quando faz uma reportagem, esconde o rosto das pessoas que não estão sendo investigadas e também não autorizaram a imagem, né? Certo? Então, em razão do inciso 10. Elas não autorizaram aquilo. Bom, o inciso 11. Senhoras e senhores, se você me perguntar o seguinte, falta meia hora para a sua prova e você não estudou o artigo 5º, nada. E aí você me liga e pergunta, Felipe, dá um palpite para mim, eu vou dizer o inciso 11. O inciso 11 você não tem como não estudar. Ele vai cair na sua prova. Será a sua questão 17. Nossa, a prova já está pronta? Tá, foi eu que fiz. Ó, já pensou? Mentira, tá, gente? O inciso 11 está sempre em provas de concurso para a segurança pública. Ele é muito incidente. E é o inciso mais incidente do artigo 5º. E ele é difícil. Porque apesar de ser curtinho, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por decisão judicial, não basta você saber isso. É importante saber o que está escrito no inciso 11. Mas você precisa saber, por exemplo, o que é casa. A inviolabilidade de domicílio se aplica a quartos de hotel? Se aplica a quartos de motel? Se aplica a veículos automotores? Qual a solução que se dá para trailers? Trailers que as pessoas moram, né, no carro, né? Motorhome. Vamos lá. A casa, vem a Constituição e fala a casa. Vem o Supremo Tribunal Federal e diz que equipara-se a casa todo o espaço não aberto ao público. As casas, todo o espaço não aberto ao público fixo. Olha só, é casa o sempre. O sempre, que é um curso que é uma pessoa jurídica, possui o direito à inviolabilidade de domicílio, sendo que ninguém domicilia aqui, ninguém mora aqui. Mas ele tem o direito a não ser... Veja, nenhuma pessoa poderá entrar por aquela porta sem autorização do preposto, do empregado, do funcionário da empresa. Porque é inviolável o domicílio, sala de aula. E agora, aqui no Sempre, talvez seja meio complicado você visualizar isso. Mas pense numa loja de departamento. Pense numa loja bem chique, a C&A, por exemplo. Você entra na C&A sem pedir autorização. É um espaço aberto ao público. Mas lá também tem a administração, o estoque, o almoxerifado, espaços em que tem uma plaquinha dizendo não entre sem ser convidado, acesso restrito a funcionários. Não tem? Toda loja tem. Certo? Toda loja tem esse tipo de coisa. Portanto, ali você só entra com autorização. Você já pensou se não tivesse direito, uma sala de aula seria... Qualquer pessoa poderia entrar a qualquer momento, atrapalhando inclusive a sala? Mas no caso, assim, por exemplo, se tivesse um oficial de justiça ou até mesmo a polícia procurando, por exemplo, um traficante que está na sala de aula, entendeu? Certo. Ele poderia entrar na sala... Depende. A pergunta dela... Eu sempre repito as perguntas porque não dá para ouvir. Né? Muito pouco. Talvez você até consiga porque está próximo do microfone. Cadê? Aqui. Mas quem fala lá atrás ninguém ouve. Mas possivelmente não tem ouvido o que você falou também. Ela perguntou, tá, mas e se a polícia estiver procurando um traficante que está aqui em sala de aula, um oficial de justiça? Isso a gente vai trabalhar nas hipóteses de exceção, daqui a pouco. O importante, por enquanto, é você entender que a sala de aula, qualquer pessoa jurídica no espaço não aberto ao público,
o hotel, o motel, a sua casa, obviamente, são invioláveis, salvo as exceções que nós temos aqui. E aí, na sequência, é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Morador é a mesma coisa que proprietário? Não. Ela tem uma casa disponível para aluguel. Eu alugo a casa dela. Quem é o morador? Eu. Eu loco a casa que pertence a ela. Ela é proprietária, eu sou o morador. Para uma pessoa entrar na minha casa, tem que pedir autorização para mim ou para ela? Para mim. Inclusive, ela. Ela não entra na casa dela sem a minha autorização. Interessante isso. Mesmo que eu esteja 1 ano sem pagar aluguel, ela não entra na casa dela sem a minha autorização. Salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por decisão judicial. Veja, flagrante delito. Delito é a mesma coisa que crime. Delito é a mesma coisa que crime. E flagrante é uma coisa que as mulheres entendem bem. Então, pegou no flagra o coitado do marido. Estou advogando para ele. Certo? Flagra é pegar na hora, com a boca na botija. Opa! Com a arma na mão fica melhor. Flagrante de crime permite a entrada no imóvel. Aí seja quarto de hotel, motel, sala de aula, qualquer lugar. Pode entrar, porque é crime. Então vamos lá. Imagine que a guarda municipal receba uma denúncia anônima de que acontece traficância em determinado imóvel, protegido por inviolabilidade. Você não pode entrar lá, porque a denúncia anônima jamais será indício de crime. Não há flagrante delito. Mas a guarda municipal poderá montar uma campana de vigilância em frente ao imóvel e, percebendo a entrada e saída de usuários de droga, pronto, está deflagrada a traficância, é caso de flagrante delito, permite a entrada. Certo? Moleza, né? Flagrante delito. Tem um traficante lá dentro, não basta ter um traficante lá dentro. É preciso que ele esteja traficando para poder entrar. Naquele momento, esteja sendo praticado um crime. Ou haja uma decisão de juiz e uma ordem de prisão, mas daí uma outra situação, que é a quarta hipótese. Desastre. Está havendo um tiroteio aqui, vamos equiparar a desastre, uma situação de perigo. Um tiroteio, e você não é aluno do SEMPRE, mas você entra aqui para se proteger. Pode. Desastre, está chovendo canivete, você entra aqui para se proteger. Qualquer tipo de situação que coloque sua vida em risco e entrar naquele imóvel representa uma proteção a você, você pode entrar. Inclusive aquela pessoa que está andando, voltando da aula, ou voltando do trabalho à noite e percebe que alguém está perseguindo uma situação, já sabe, todo mundo já visualizou essa situação pelo menos, né? E aí está sendo perseguido, está sozinho, está autorizado a entrar na casa de alguém. É claro que esse alguém vai acabar, né, não deixando, mas aí você fala, epa! O artigo 5º, inciso 11 da Constituição me permite, em caso de desastre, equipar esse desastre a qualquer situação de iminente perigo. Tá? E aí, claro, que isso está se preocupando com a prova. Claro que na vida, no caso concreto, eu estou precisando fechar esse vídeo, mas é que esse tema é longo. Pode falar. Isso na minha casa, num bar, e aí começou, uma piazada veio pra matar, não sei quem lá. E quando eu vi, o portão, meu pai estava saindo, o pessoal subindo na minha casa. E eles não praticaram o crime de violação do domicílio. Porque eles estão amparados pela Constituição. Estou fechando esse vídeo, só preciso terminar isso aqui, ó, para prestar socorro. Aí é óbvio, né? Entrar na casa de alguém porque está pegando fogo, a pessoa está lá queimando, assim que queima, né? A pessoa está lá queimando e você vai pedir autorização para ela? Não, né? Você pode entrar. E durante o dia, por decisão judicial,
Vamos fazer o seguinte, a gente fecha esse vídeo e aí porque a decisão judicial dá pano pra manga, aí eu abro o próximo dando sequência a esse tema.